Estamos começando mais um podcast aqui na TV RVC Multiconexões. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso programa Multiconexões. E olha, estamos com um bate-papo que você não pode ficar de fora, viu? Nós trouxemos uma profissional que vai te ajudar bastante dentro do empreendedorismo e você também dentro de casa, como lidar com algumas questões. Seja muito bem-vinda, Janaína Gomes, proprietária da clínica Métodos Clínica. Obrigada, meninas, pelo convite, né? Agradeço por estar aqui, ter essa oportunidade, né, de compartilhar um pouquinho mais de conhecimento para todas as pessoas, para levar um pouquinho mais para as casas também, né? Que legal, gente. Seja muito bem-vinda. Janaína, conta pra gente onde surgiu a clínica Métodos. A Métodos, na verdade, foi sempre um sonho desde criança, né, para abrir um espaço com atendimentos focados na área de saúde mental, para acolher famílias. A Métodos, o diferencial nosso é que a gente não atende só a criança ou só o adulto, o adolescente, a gente atende a toda a família, né? Tem os atendimentos familiares, atendimentos individuais, casais, mas a Métodos, por que Métodos? As pessoas me perguntam também, porque é um jeito diferente de fazer, né? Quando eu fui criar a clínica, é um método diferente, por isso é Métodos, né? E lá, muitas vezes, quando a gente está atendendo os pacientes, o diferencial também é que nós fazemos as discussões de casos também, para as futuras intervenções, para ampliar melhor para a saúde mental dos pacientes. Que legal. Lembrando que você tem quantas profissionais dentro da clínica? 10 profissionais. 10. Então dá um suporte. E fora você que é 11, né? Então tem bastante profissional para atender, né, todo o público, desde o infantil e também o adulto. Janaína, você falou uma coisa também muito interessante que eu achei, que vocês também dão suporte para psicóloga, é isso mesmo, aluno? Isso também, né? Eu já fui docente universitária, atualmente ainda sou docente substituto em alguns momentos de psicologia, e eu vi essa importância, essa necessidade, porque muitas vezes não se ensina isso na faculdade, então é necessário. Então, por exemplo, a gente faz ou uma mentoria, ou faz uma supervisão, ou os cafés agora que tem acontecido, que é para um networking para desenvolver mais. Que legal. E esse café é só para psicóloga? Psicólogo e estudante de psicologia. Que legal, hein? Legal. E o que a clínica oferece? Conta um pouquinho pra gente quais tipos de profissionais que a gente tem lá na clínica. Lá tem psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogo, psiquiatra infantil e adulto, neuropsicóloga também, e nós funcionamos em horário estendido, então não tem desculpa para não se cuidar, né? Olha, saúde emocional é primordial, né? Sim, é fundamental pra gente. Lá a gente funciona das 7h30 da manhã às 9 da noite, de segunda a sexta, e é sábados também, porque a gente teve que abrir os sábados, que tem muita demanda. Então a gente atende das 8 ao meio-dia também. Que legal. E em uma emergência que a Márcia estava falando, vocês também atendem? Olha, infelizmente, até porque a gente está no Setembro Amarelo, né? Muitas vezes acontece, aí recorre a procurar a gente, aí eu atendo também o paciente que for necessário também. É porque a saúde mental, né, Janaína, é tudo. Se você não tiver uma saúde adequada, não estiver tranquila, acaba afetando até a sua parte do corpo, né? A nossa parte imunológica, tudo, né? Sim, tudo. Por isso que é essencial a pessoa cuidar da saúde mental e emocional. Né? Mas, infelizmente, as pessoas recorrem ao psicólogo, às vezes, como remediação. Não quando é como prevenção. E saúde mental é prevenção, né? E promoção de saúde. Mas, muitas vezes, as pessoas não fazem isso, né? Às vezes, você já ouviu da sua família assim, nossa, tá precisando de um psicólogo. E você não vai. Me ligou um vulcão, tá quase transbordando, aí você vai procurar na hora da emergência mesmo, né? Porque já não explodiu tudo, né? Infelizmente, às vezes os pacientes, eles vão procurar nos momentos dos sintomas físicos, né? Sim. Que é os momentos que mais a gente escuta o nosso corpo. E até a nossa cultura a gente entende isso, né? Mas hoje mudou bastante. Até após a pandemia mudou, né? Graças aí a saúde mental tá em vigor e tá... Infelizmente, muita gente tá ansioso, com depressão, mas muita gente entendeu a necessidade de ir no psicólogo, né? Interessante, né? Amanda é o que essas crianças passam, né, Amanda? E não é porque elas são problemáticas, não, foi que a Amanda viu a necessidade, as minhas também passam.
Porque tá muito Até eu, agora eu tô começando a fazer terapia. Mas é ótimo isso. É para esclarecer as ideias. Se todo mundo passasse num psicólogo, a vida seria muito melhor, muito mais bonita. Que a gente começa a ver clareza nos pensamentos. Até na hora de tomar as decisões. Sim. Isso faz parte da minha vida hoje em dia. Semanalmente eu passo. E é maravilhoso. É como se fosse igual uma academia, né? É uma coisa já essencial, primordial, né? Não tem como ficar sem. Não, toda terça, minha terapia. Mas é muito diferente hoje em dia, né? Quando eu me formei em 2012. E lá atrás não se falava muito no psicólogo. As pessoas eram ainda assim, como assim vai no psicólogo? Tá com problema, tá doido? O que tá acontecendo? Hoje em dia, não, eu falo assim, você ainda não foi no psicólogo? Hoje já mudou a fala. E é muito interessante que os adolescentes, eles também colocam um pro outro. Vai procurar uma ajuda, procurar um psicólogo. Então, a mentalidade das pessoas já mudou também. Por isso que tem muito trabalho hoje em dia também, né? E é legal você falar isso, porque eu tô com o processo de emagrecimento. E eu só descobri que eu só consegui ter o retorno agora do meu emagrecimento porque eu entendi que o meu problema era emocional. A minha compulsividade alimentar era por questão emocional. Então, assim, do momento que comecei a tratar, que eu procurei uma nutricionista, comecei pra academia, eu comecei a ter resultado. Mas teve que andar junto. Senão você não consegue. E isso é essencial. As nutricionistas lá, né, a gente encaminha muitos pacientes para elas ou elas encaminham pra gente também. Porque tem essa questão da fome alimentar e da fome emocional, né? É diferente. Então, é diferente, né? Então, muitas vezes as pessoas estão sofrendo e não sabem, né? Mas recorrem, às vezes, um vício ou alimentação. Ou parar de comer também, né? Ou parar de comer. Olha também, né, Janaína? Infelizmente, né? E muitos adolescentes também recorrem a, infelizmente, ficar sem comer e acaba gerando também um transtorno alimentar. Então, acaba que os adolescentes hoje, muitos procuram também a terapia ou a nutricionista e fazem conjunto lá na clínica também. Nossa. E eu queria ver com você uma questão que eu acho importante. Redes sociais, a tecnologia hoje, né? Esse mundo da mídia tá prejudicando os nossos jovens, né, Janaína? Imagino Até as crianças mesmo, a gente que tem duas crianças pequenas, tá demais, né? Sim, infelizmente, assim, a rede social, ela vem para auxiliar em alguns momentos, assim, para divulgar um serviço, um trabalho, para aproximar algumas coisas, né? Mas também, em contrapartida, perdeu-se o limite da utilização, né? E os jovens, hoje, eles já nasceram no meio tecnológico. Então, muitas vezes, eles entram em crise se os pais não falam assim, que você tá de castigo e tirou o celular. Né? Não é. E hoje o castigo tira o celular, né? Mas eles já nasceram no meio disso, né? Então faz parte do cotidiano. As pessoas precisam entender até onde dá para ter um limite, porque a criança e o adolescente, eles não podem estar em muito uso de tela. Mas se você também tira a tela, qual que é isso? Às vezes os papais, eles ficam assim, mas eu não tenho o que fazer. Eu falei, olha, né? Você tirou a tela do seu filho e o que você oferece depois? Né? Deixa ele no quarto como sozinho, né? Não faz uma atividade depois. Eu não tenho diálogo na família, né? Então, o depois, assim, você tirar algo que se tornou um lazer também para adolescente ou para criança, mas você não está proporcionando um ambiente familiar. E, às vezes, as famílias, elas saem de casa para se encontrar, né? Vamos sair de casa para ter um lazer. Mas qual que é o lazer dentro de casa? Eu pergunto muitas vezes para papais, assim, para as mamães, o que vocês fazem dentro de casa? Eles falam assim, aí fica aquele pensamento, assim, né? A gente tem isso. Porque às vezes o problema também tá nos pais, né? Porque o pai, para ter um sossego do filho, o pai fica ali. Né? Ou dá o celular, dá uma filha. Ou também fica no celular juntamente com o filho. Tem isso. Porque o pai e a mãe, que é um momentinho, né? Lá. E às vezes não presta tanta atenção, não vai pra cozinha junto, não tem mais aquele momento. Vamos fazer um bolo junto. Não existe mais isso, né? Na verdade, perdeu a essência. Hoje em dia é muito corrido, né? Que nem a gente trabalha bastante, né? E a gente também tem que pensar que a gente também quer resolver nosso problema, né? Então a gente acaba dando porque você tá tão corrida, tem que fazer janta, tem que dar banho, pra você conseguir aquele tempo, né? Mas ao mesmo tempo a gente não pensa por esse lado, que a gente também tá acabando prejudicando a saúde mental, né? Infelizmente, as pessoas muitas vezes não fazem porque querem isso, né? Por questão do dia a dia corrido, questão de algumas necessidades ali, o que eu vou fazer, o que eu vou ofertar pro meu filho. E acabam fazendo isso, às vezes por sem compreender alguns conteúdos, né? Saber o que pode acontecer de agravamento, até assim, vamos agravar na vida da pessoa, mas
é muito interessante que as pessoas, você vê que elas não têm uma má intenção, né? Se elas souberem que está prejudicando o filho, elas não fazem, né? Mas é o momento que eles pensam, no dia a dia tá tão corrido, que assim, é só 5 minutinhos que ele vai olhar o celular, mas 5 minutinhos que já desenvolveu algo, né, no meio disso. Todo dia 5 minutinhos, a gente pode pensar, né? Só que 5 minutinhos vira 2 horas, né? Então, é o quanto antigamente a TV era uma babá da criança. Hoje em dia é o celular, muitas vezes o tablet. E a criança, quando tira dela, é o quanto ela muitas vezes não sabe mais, não tem uma regulação emocional. E aí ela não consegue lidar com isso também, porque já faz parte da vida dela, né? E aí muitas vezes chega assim, o paciente fala assim, nossa, meu celular quebrou. A criança tem 6 anos, quebrou o iPhone. Deus, posso quebrar o iPhone? Mas é a questão assim, antes a criança ficava triste porque o amiguinho não tava querendo brincar, né? Hoje é porque foi tirado o celular quebrou. Ou não já tem mais brincar na rua. Ou o celular ainda não está carregando, né? A falta de paciência, a dificuldade de frustração. E muitas vezes, por isso até quando os pais vêm me procurar, né? Hoje é bom que eu tenho bastante trabalho, tem lista de espera, mas quando eu vou fazer o atendimento tanto criança, adolescente, eu não deixo de atender as famílias, porque isso mexe no seio familiar. Então eu já coloco, olha, se você for passar comigo, tem que mexer com a sua família, né? Então os pais às vezes eles assim, nossa, mas eu vou entrar para consulta? Vai, você vai entrar dentro da sessão também, porque vai mexer nessa comunicação também. Porque na verdade Deus, ele dá a criança pequenininha para nós modelarmos, né? Então, assim, a gente precisa dentro de casa começar. Para ver o que realmente aonde, porque ela tá dentro de casa, é lá de casa que começa. Não é dentro da escola, é em casa. Tem aquela linguagem que fala, né? Que a escola não educa, quem educa são os pais, né? A escola é um complemento, e como a clínica também. Sim, o suporte hoje emocional, muitas famílias, isso que é o novo perfil, né, de família, eles entendem a importância, então logo no começo eles já estão procurando, porque na idade deles, muitas vezes não foi levado uma terapia, né? E hoje muitos adultos estão ali desorientados, necessitando de um cuidado, eles procuram na fase adulta. E esses adultos, sabiamente, procuram para os filhos já na infância, né? Já vê a necessidade, né? Já vê a necessidade porque não quer que os filhos, às vezes, passem por coisas que eles passaram, né? E porque não tinha tanto entendimento de ir no psicólogo antes. Isso já mudou. E eu acho que, assim, no futuro a gente vai ter uma outra população também, né? Mas que a gente tem que ver o quanto também é os limites que vão ter, né, de acordo com a tecnologia, que tem as outras questões também, das pessoas não saberem se frustrar, a falta de diálogo, a falta de socialização. Então aí vem um outro movimento futuro também. Né? Legal ela falar isso porque quando meus filhos passam na psicóloga, ela dá sempre o feedback, né? E ela ensina ali na brincadeira, de maneira lúdica, como chegar a ele expressar os sentimentos, né? Que é a frustração. Hoje em dia, eles se frustram por tão pouco. Por um videogame não funcionar. E isso é o papel fundamental do psicólogo. Mas os pais que entendem isso não vão ter problema, ou da adolescência, né? Que a gente tem que tratar o quanto antes. Ainda mais hoje com o bebezinho, né, Amanda? Isso muda a rotina de todo mundo dentro de casa, né? Sim, mudou. E, infelizmente, por não estar tendo tanto contato social, você tem contato com a tela. Então, se você tira essa tela, o que você faz depois? Você não desenvolveu a parte emocional. Então, se você está aprendendo a lidar com frustração, que é necessário na infância, você muitas vezes vai conseguir lidar com muitas coisas no futuro. E também tem que ver o limite que as famílias dão, tudo isso também, né? Mas essa questão da criança entender essa tolerância à frustração é fundamental para ela, para a questão da regulação emocional. Essa questão da terapia ser lúdica, é assim que a gente conhece o universo da criança. Às vezes os papais chegam e falam assim, mas só vai ficar brincando? Fala, não, a gente está conhecendo o universo dela. Porque a criança muitas vezes não tem isso que a gente tem, né? Esse feedback, essa troca. A criança precisa dos jogos, das dinâmicas, elas são espontâneas, né? Isso. E o mais legal é que quando ela cria um vínculo com a terapeuta, ela não quer sair depois da terapia. E é quando é a sessão da tia Jana, ou leva os desenhos, os presentinhos. Porque ela construiu um vínculo que ali ela é bem acolhida, né? E depois as famílias também vão ser acolhidas. Que legal. E nós estamos tratando desse assunto, gente, por quê? Eu quero entrar num tema muito bacana, que a Janaína vai falar também para nós, sobre a psicologia no empreendedorismo. Porque se a criança já no começo, né, a gente não consegue já tratar, mas
Depois tem a clínica da Janaína, que também vai te ajudar depois na adulta. E ela vai falar um pouquinho sobre esse assunto, também achei muito importante, viu, Janaína? Esse trabalho que vocês fazem, se puder contar um pouquinho mais. Do empreendedorismo, né? Na psicologia. E conta pra gente como é que faz pra expandir também, né? Sim. Porque os psicólogos de hoje em dia têm essa dúvida também, né? Mas é uma dúvida que, assim, sai muito desde a nossa formação. Tem essa carência, né? De não ensinar o psicólogo a como cobrar um atendimento. Não ensinar o psicólogo a como se divulgar. Lá atrás, a divulgação não se tinha muito de psicólogo, até por conta da cultura. Hoje em dia, se o psicólogo não está na rede social, se o psicólogo não está na mídia, ele não é lembrado, não é indicado. Qualquer segmento, né, Janaína? O diferencial é que, assim, tem muitos psicólogos que necessitam disso, mas precisam ainda desenvolver essa parte. Então, hoje eu venho com o meu trabalho para desenvolver e auxiliar nessa parte também. Só que hoje é muito interessante o novo perfil de pacientes, que os pacientes falam assim, qual que é a rede social? Qual que é o Instagram? Que eles querem fazer esse movimento antes. Seu trabalho, seu produto, o que você faz? É verdade, de fato. E eles fazem esse mapeamento antes para ele se identificar como profissional. Até eu falo assim, eu vou procurar o Instagram desse profissional para conhecer. E assim, a gente não é ensinado na psicologia como entrar nesse mundo digital. O empreendedorismo hoje está super em alta. O empreendedorismo feminino está mais em alta ainda, né? Mas falar sobre empreendedorismo na psicologia é ainda um tabu em muitos momentos, porque infelizmente muitos colegas psicólogos ainda precisam desenvolver nessa parte e muitas vezes a gente está necessitando também de ter essa troca de networking, essa rede de apoio. E por isso que a Método desenvolve isso atualmente, né? De ter esse café para fazer isso, né? E, na verdade, esse projeto começou, que eu participei o ano passado de um café de network, porque a clínica foi premiada como empresa de destaque no Vale do Paraíba, né? No ano passado. E esse ano eu fui como mulher empresária. Também. E quando eu tava lá, eu vi vários profissionais de vários segmentos, era uma troca super legal, e fora um cafezinho gostoso. Então, o que eu pensei? Precisa disso na psicologia. Sentiu falta disso, né, Janaína? Sim, senti falta, porque a nossa profissão, enquanto psicólogo, ainda é um pouco individualista para ter essa rede de apoio. Então, a gente precisa desenvolver esse network. Então, o Psicocafé, que ele vem para isso, para desenvolver essa troca de networking, para aprimorar os colegas, e a gente fez um especial no dia, né, do psicólogo, que foi super legal, foi um sucesso. Aí esse final de semana já teve um outro e no próximo mês já vai ter um outro também, que é realmente direcionado para estudantes de psicologia e psicólogos. E o diferencial é que os estudantes, tinha alunos meus lá, né, eles falavam assim, nossa, professora, não tem isso na faculdade e muitos eventos às vezes não abrem para estudantes, só abrem para formados, né, para networking e tal. E lá não acolhe eles. E eles já sentiram o quanto eles podem ingressar e se desenvolver futuramente de uma maneira diferente para a formação também. Com experiências reais de psicólogos que estão na área já, né? E principalmente com ela, com a doutora, porque nada melhor do que aprender com o profissional, né? Que já tá na área há 5 anos, né, gente? Imagina, quando você se formou, né? Você não teve um apoio, uma rede, eu digo, né? Não. Assim. E hoje você poder se doar, né? Poder proporcionar isso para esses estudantes, eu acho muito legal. Porque assim, você precisou e não teve suporte, você viu de como isso é importante. Porque eu sempre falo que não existe concorrência. Tem público para todo mundo, gente. Para todo serviço tem público. Tem os que vão se dedicar com métodos, vão se dedicar com outra clínica ou com outra pessoa. E vai ter para todo mundo. Todo mundo tá precisando hoje de atendimento. Sim. Saúde mental e emocional tá super em alta, né? O Brasil saiu na classificação, né, do segundo país da América Latina que né, com questão de ansiedade. Então, assim, tá no auge, né? Mas essa questão de ter o acolhimento para os estudantes faz com que você ensine ele a ser diferente depois, né? E eu, quando me formei em 2012. Lá atrás nem se falava muito o que era psicologia. Nem redes sociais, né? Nem o que era redes sociais, nem existia Instagram. Nem Wi-Fi na faculdade tinha, gente. Gritaria, né? Era. Mas, quando eu me formei, não tive esse apoio, eu tive que ir caminhando, né? Mas eu lembro que eu tive uma fala que eu fui numa profissional, que eu queria conhecer o espaço para eu conseguir divulgar. E a pessoa falou assim, aqui não tem espaço para você. Aí eu falei, não, eu nunca vou fazer isso, né? Então, se a pessoa me procurar, eu vou conversar com a pessoa e verificar no que eu posso auxiliar. E depois que eu fui abrir a Métodos, eu consegui um espaço para ter esses atendimentos e proporcionar isso para as pessoas, eu não vou deixar de proporcionar isso para os meus futuros colegas, né?
Então, os estudantes vêm, terminou o café, eu sei que uma aluna falou assim pra mim, olha, eu vou fazer estágio com você. Eu falei, não tô tendo esse estágio na clínica, mas ela falou que ia fazer estágio comigo. Então, assim, é de uma maneira que eu aprendi, eu sei de onde eu vim, eu sei como eu caminhei na minha formação, são 13 anos, né, batalhando, e diariamente é um esforço diário, realmente, né? Mas eu não vou deixar de poder auxiliar o colega, porque tem serviço para todo mundo, né? E também, gente, eu não vou deixar também de poder auxiliar minha futura colega de profissão que possa até atender comigo para a clínica também. Tem esse diferencial. Porque se algum colega quiser depois atender, ele pode vir atender comigo, né? Sim, então hoje junto, né? Sim, e essa é a ideia da Métodos. A gente não anda sozinho, a gente tem um lema lá de pacientes profissionais atuando juntos em prol da saúde, porque a gente entende que o paciente, ele é super importante no processo dele, mas eu também tenho o meu crescimento com os meus colegas profissionais. Então, a gente tem que crescer junto, a gente não cresce sozinho nessa vida. Sim. Né? Infelizmente, não são todas as pessoas que pensam assim, né? Mas por isso que eu tenho esse propósito, tanto para desenvolver, tanto os meus colegas, para desenvolver a clínica, e os colegas que quiserem também, os estudantes, isso, estudantes de psicologia. Gente, terminar a faculdade, gente, como a gente fica perdido, né? Até ingressar na área, né? Parece um cego no tiroteio, né? Você sabe pra onde você vai. Porque É assim mesmo. lugar seu trabalho, aí tudo tá de experiência, de 6 meses, 8 meses. E o estágio, ele ajuda um pouco, mas também não ensina tudo que você precisa. É a vida que vai te ensinar. Eu falo que hoje em dia, o que você tem mais de valioso é o que você aprendeu com a sua idade e com o tempo. Que não tem preço, que é a sua sabedoria. Com certeza. A sabedoria é a única coisa que não tem preço. Com certeza. Também concordo, também. E você poder compartilhar toda a sua sabedoria, né, de uma forma bacana com os novos psicólogos, né, é muito legal. E mais legal ainda, você falando, né, de colocar preço, isso não serve só para psicólogo, serve para qualquer segmento. Porque hoje em dia, eu já fui dessa classe, né, de rebaixar o meu valor, né, diminuir o meu valor do meu trabalho. Por quê? A concorrência, né, medo de ficar sem dinheiro, medo da pessoa não me notar, e você ficar só no desconto, só desconto, e você não consegue crescer. Você trabalha para pagar a conta. E o seu prazer? Você não tem. A audição, nossa, a profissão não é para mim, gente. Eu errei Fica aquela dúvida, né? Eu errei na profissão, não é aquilo para mim. Aí você vê que não. É um método, né? Que você tá utilizando de trabalhar. Né, Janaína? E acreditar também, e ter uma rede de apoio, uma família também que te auxilie, e as pessoas, você acreditar em você, no seu potencial. Minha família sempre me ensinou a acreditar no meu potencial, eles nunca me desestimularam, né? E aí, essa é uma rede de apoio positiva, uma rede de proteção. Então, se você tem uma rede de amigos, uma rede de profissionais, uma rede familiar que possa te auxiliar, você caminha para frente. Né? E você acaba não caindo em alguns pensamentos ruins também, né? Que acabam desestruturando as pessoas. Mas, você falou da questão de quando a gente se forma. Quando eu me formei, elas até me perguntaram a minha idade. Quando eu me formei com 21 anos. Essa mulher aí, gente do céu. Apesar de sua cara ser novinha, viu? Seu rostinho ser novinho. Mas a experiência é tudo, né? Eu tenho 3 especializações, tenho mestrado também, gente. Já fui psicóloga nas UPAs, psicóloga em faculdade, né? Tem um currículo aí grande. Já participei, já tive participando também de quadro de rádio também, que tinha toda segunda-feira também, lá atrás, bem lá atrás. Mas quando eu me formei, tem uma questão muito interessante quando você é profissional de saúde, ou algumas outras áreas também, dependendo da sua idade, né? Então, assim, quando a pessoa olha assim, nossa, a psicóloga é novinha, tem essa questão também, será que vai conseguir me auxiliar, né? Então, eu também tinha muitas vezes esse preconceito das pessoas. Essa segurança, né? Mas isso em nenhum momento ia me barrar, porque eu sempre acreditei que eu ia conseguir. E quando eu tive a oportunidade de abrir métodos, eu falei, agora vai, né? E assim, gente, todo o trabalho que eu tive foi aquela guardar, economizar para desenvolver o meu espaço, porque era um sonho e eu falei que eu ia realizar. Pode ser que abra métodos 2? Pode ser? Né? Mas creio que vai, viu, Janaína? Ó, já dão os profissionais, já tá precisando abrir um leque maior ainda. Estamos precisando lá em Moreira, tá, querida? É um pensamento sobre isso. Moreira certa tá crescendo, Araritama também tá crescendo. Tenho algumas ideias sobre isso futuras, quem sabe, né? Sim, porque todo mundo precisa, né?
Hoje em dia, e aumentou muito também a questão do autismo, né? Eu tenho uma menina autista e a gente fala que a gente precisa desse cuidado, as mães atípicas, né? Porque é uma pressão, uma bagagem muito grande, né? É cobrança da sua mesmo, né? Nem de pessoas de fora. É só autocobrança. Será que eu tô sendo uma boa mãe? Ai, se eu vier faltar, quem vai cuidar? Será que ela consegue responder por si só? Será que tem alguém para cuidar? Então, assim, é tanta pressão que a gente causa na gente mesmo que a gente precisa realmente de um apoio, né? Essas mães atípicas. As mães já têm um sentimento de culpa muitas vezes por estar indo trabalhar e deixando o filho. Isso hoje, Mas quando é a mãe atípica, vocês têm todo um cuidado com os filhos e que às vezes as pessoas não entendem. Infelizmente, qual é uma realidade que as mães que não são de crianças atípicas não sabem muitas vezes como é? Uma mãe, gente, de uma criança atípica, qual é a dinâmica do período da tarde, do período da manhã? A sua rotina é baseada em terapias. Então, é TO, é psicólogo, é psicopedagogo. Agora tem fisioterapia agora, né? Fisioterapia. Pedagoga. Isso. Não tinha isso, agora tem. Isso tem que levar. E essa rotina acaba que o seu filho tem toda essa agenda, né, como equipe multidisciplinar, porque é necessário, fundamental, mas muitas vezes as outras crianças não têm toda essa rotina. A rotina delas é os esportes, é os idiomas, então tem essa diferença. E o sentimento das mães, as pessoas às vezes julgam muito, falam muito e não sabem o que falar, né? E não sabem nem como acolher. Atendo crianças autistas, eu tenho adolescentes autistas, já atendi adultos autistas também, e a família tem que ser cuidada, né? Porque não tem como, vocês têm inteira, né? Porque as pessoas falam tantas coisas e não pensam que as falas deles afetam a família, né? Um olhar, muitas vezes tem aquele olhar julgado. Nossa, gente, isso daí é horrível. Tem aqueles olhares julgadores, tem as falas. E por isso que tem que ter o suporte da família também, né? E se as famílias não se cuidam também, elas acabam também necessitando porque elas adoecem. Porque elas têm que ter saúde mental também, a família. Tem saúde familiar também. A mãe e o pai também precisam desse cuidado, né? Isso. A mãe tá da batalha no dia a dia, mas o pai também, né? Necessita, sim. Ele guarda as coisas pra ele. Ele guarda. Sim, e precisa. E muitas vezes um não quer compartilhar com o outro porque não quer ver o outro sofrer, né? E sofre sozinho, calado. E o compartilhar é fundamental. Então eu vou atender as crianças, adolescentes, faz sessão familiar, faz sessão de casal. Porque eu tenho que ouvir os papais, tem que ouvir as mamães, tem que ouvir toda a família. E se não faz isso, gente, o quanto você está auxiliando a criança, mas você tem que auxiliar os papais também, porque eles precisam estar bem para cuidar das crianças. E é tão legal quando as crianças e adolescentes veem que os papais estão se cuidando, porque eles veem que não é só eles que estão na terapia. Tem retorno dentro de casa, Isso. Você também está com uma saúde mental melhor, até para desenvolver um autocontrole, né? Porque se o seu filho entrar numa birra e você não desenvolver um autocontrole... E tudo é birra, né? Gente do céu. Eu falo assim que tem diferença de uma criança que não tem, tem. Porque assim, você chega no seu filho e fala, hoje não tem, vou dar um exemplo, não tem danoninho de morango. Se você for uma criança autista não tem danoninho de morango, ele vai quebrar a casa inteira. Hoje não tem a psicóloga. Se você não tiver psicóloga, a sua segunda-feira já não tem com a minha menina. A Unimed demorou para liberar, então assim, ela ficou uma semana sem. Na outra semana ela não queria ir mais. Ou na semana que ela tinha, ela já teve crise. Então, assim, eles não conseguem ouvir sim e não. Hora do banho, não quero. Se não for naquela hora, nossa Jesus, é impressionante. Tudo, a gente tenta fazer o possível para não ter birra, né? Mas tudo eles fazem, eles entram em crise, eles não concordam, tem que ser do jeito deles, no tempo deles, o sapato, pode sair da meia. A minha filha, para comprar sapato novo, eu do Bergodó, porque ela não aceita sapato, tem que ser aquele sapato azul, tá quase saindo a sola. Aí você compra o sapato. Aí você vai trocar, não aceita, aí tem que ser uma calcinha só, tem que tirar o seu. Nossa, Jesus, aí não come arroz, tem que ter molho. É tanta coisa que acaba ficando tão estressante, porque você fala assim, filho, come tudo, se não tem doce. Se eu falo pra minha filha, come tudo, tem doce. Ela fica assim, ela não entende. É isso que as pessoas não entendem quando você lida com uma criança que tem uma condição do autismo, né? E eu já ouvi fala de amigas minhas próximas, falam assim, nossa, mas você está exagerando. Só que ela não esquece que não é exagero, porque você tá com a criança de domingo a domingo. É como se fosse um relacionamento que você vai
aguentando até você explodir. Só que você não pode explodir com aquela criança autista, porque é seu filho. Não tem como você chegar e falar, Amanda, toma, cuida. Não tem como. Você vai ter que resolver aquilo. Porque ela não quer ficar com a avó, não quer ficar com o vô, não quer ficar com o pai. Porque ele só pede uma pessoa, né? Ela quer só aquela pessoa. É diferente, se o seu filho dá problema, vai lá que é sua avó se vira. Não tem como. Você vai ter que aguentar aquela crise, aquela birra. Por quê? É só você que vai conseguir passar aquela paz para aquela criança, né? É impressionante. E aí o quanto essa figura de apego, né? Essa Sim. pessoa que é fundamental na vida, ela também tem que se cuidar, né? Que é primordial. Já precisa? As horários já É só isso, né? São todas as coisas, né? Aí tem o serviço. No caso, a gente é empreendedora, né, Amanda? Tem mês que eu vendo, tem mês que eu não vendo. Como lidar com essas frustrações? É, a concorrência, né? Que não é fácil. A comparação. Nossa, que ela tá atendendo todo mundo, a agenda dela tá lotando. O que eu tô errando? Aquela cobrança. E tem que ser vocês pra ajudar a diminuir essa sociedade, né? A questão é que, às vezes, as pessoas fazem a comparação para se depreciar e para se diminuir, né? Se você for usar a comparação para se estimular, né, para te motivar, Sim. você desenvolveu de uma outra maneira. Ah, aquela pessoa tá conseguindo vender mais. Ah, tá bom, mas o que ela tá fazendo? E o que eu tô fazendo, né? Ah, então eu vou começar a fazer dessa maneira. Tem que ver o quanto a comparação muitas vezes existe e a comparação acaba te afetando. Janaína, conta pra gente desse benefício da Clínica Métodos, que eu tô adorando, já quero aderir aqui. Bom, é o cartão, né, do Plano Métodos. Foi desenvolvido com uma ideia que muitas vezes as pessoas precisam de atendimento, né, diferenciado, e muitas vezes não conseguem por estar numa lista de espera de convênio, ou tá aguardando do SUS e não tá tendo tantas condições. Então, acabamos desenvolvendo, bem no início da pandemia, até hoje tem na clínica. Esse cartão, se a pessoa adquire, as consultas saem por R$70, né? Então, psicólogo, nutricionista, psicopedagogo, para a pessoa ter um atendimento diferenciado dentro da Métodos, né? Com esse valor mais acessível para ele. Então, tem o individual, familiar e o casal, para o casal também fazer terapia de casal. É adulto e infantil. Adulto e infantil. Você só precisa ir na recepção, mandar um WhatsApp pra gente, e aí você fala, eu quero adquirir o cartãozinho de desconto do Plano Métodos. Aí a pessoa pode adquirir o cartão e você vai ter o período para você utilizar com as consultas com valores mais acessíveis, com esse desconto. Ó, e vou dar uma ideia. Incrível. Olha, Amanda, dá uma ideia. Gente, você pode presentear alguém, viu? Às vezes você conhece uma amiga ou alguém da família que precisa de atendimento psicológico. Imagina você chegar com esse cartão e fala, amiga, você precisa de uma psicóloga, hein? Ó, tá o cartão, tem 5 sessões aí, você vai usar e, por favor, vai se tratar, hein? É um presente legal da Daiana. É um presente bom, é um cartão de desconto, né, para as especialidades da Métodos. Então, se a pessoa está precisando e não tem muitas condições, acaba sendo como se fosse uma consulta social até, para a pessoa poder passar em atendimento com a gente. Que legal. Olha, que incrível. E deixa as redes sociais pra gente. Isso. Mas antes das redes sociais, eu quero que você olhe aqui pra essa câmera. Olha só. E deixe sua frase motivacional pra hoje. Para essas novas psicólogas, né, que precisam, o que elas de onde surgiu a sua energia, essa paixão, né, esse levantar e cair, mas ao mesmo tempo não se deixar derrubar. Dessa você não esperava. Olha, o que eu falo para todos lá é deixar, né, o desacreditar para fora, né, da sua vida. Você tem que acreditar em você. E muitas vezes a gente duvida. Não duvide, né? Que o duvidar muitas vezes faz parte, mas não significa que você tem que agarrar ele, né? Você tem que abraçar o acreditar em você. Né? E eu acreditei e acredito até hoje em mim. E muitas vezes, gente, é difícil, é fácil? Não é fácil, né? Mas eu acredito, durmo acreditando, acordo acreditando em mim. Então, se você acredita em você, colega psicólogo, não desista. Muitas vezes tem vários colegas por aí precisando também de atendimento. Muitos colegas estão necessitando de mais pacientes e muitas vezes você acaba duvidando o que está acontecendo. Vai chegar o seu momento, você vai conseguir desenvolver na área e vai muito bem, eu tenho certeza, né? Mas também tem que acreditar em você. Viu? Não desista. E quais as redes sociais? A nossa rede social, Métodos Clínica, nosso Instagram. Nós temos site também, métodosclinica.com.br, né? Tem Facebook também e tem o nosso WhatsApp, né? Que é 12996 44 80 45 e o telefone fixo, que é 3643 7796.
Olha, Janaína, foi muito bom o bate-papo com você. Quero você de volta aqui me trazendo um tema, tá? E bastante tempo pra gente trabalhar aí, viu, gente? Tem bastante. Eu agradeço muito a sua presença. Foi um grandioso, valioso pra nós, né, Amanda? E a gente sabe a importância mesmo da psicologia dentro do empreendedorismo e o trabalho que você vem fazendo aqui em Pinda. E que você abra mais unidade aí, né? Isso mesmo, a Moreira te espera. Nosso programa termina por aqui. Um beijo e tchau, tchau.